Olá, bom dia! No devocional de hoje eu quero compartilhar com você um tema muito importante, que é algo que a gente precisa dar muita atenção. Precisamos reservar espaço para Deus. Precisamos reservar espaço para Deus, é algo muito importante, não é? E no primeiro tópico tá assim, ó: estamos enfrentando momentos de muita correria nos nossos dias. E muitas das vezes esquecemos que existe um Deus que está nos esperando para um encontro. Nessa correria de vida que nós vivemos, acabamos esquecendo que existe um Deus que está nos aguardando. Ele está nos esperando. Há um encontro marcado. E aqui em Apocalipse capítulo 3, verso 20, diz exatamente assim: atenção, eu tenho permanecido à porta. Estou batendo constantemente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, farei companhia a ele e ele a mim. Há um Deus que está te esperando para esse encontro. Há um Deus que está à porta, ele está aguardando. Ele já bateu, você ouviu? Está esperando o que para abrir? Precisamos dar esse espaço para ele. Precisamos entender que há um Deus todo-poderoso nos aguardando. Olha isso. E aí, dá continuidade, tá? Como servos de Deus, precisamos aprender a abrir espaço para ele, dar-lhe liberdade para agir como ele quiser ou como ele precisar. Por mais que tenhamos essa vida corrida, precisamos entender que é preciso dar atenção a nosso Criador. Minha vida é corrida, eu não tenho tempo, mas a gente tem tempo para tudo, para fazer as unhas, para fazer a sobrancelha, para depilar, para poder encontrar um amor, encontrar um amigo, para ter tempo para tudo. A gente não arruma? E por que para ele a gente sempre tem uma desculpa? O Criador está à porta esperando. Estamos esperando o que para abrir? Estamos esperando o que para sentar com ele? Temos que ter esse tempo com o Senhor. E aqui no 1 Coríntios capítulo 1, verso 9 diz: certamente Deus é fiel, e foi Ele quem os convidou a essa maravilhosa comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel. Ele enviou o seu Filho para nos salvar e nos resgatar. Já sabemos disso, ok? E Ele fez uma comunhão. Ele preparou um relacionamento. Ele preparou um momento com Deus. E aí a nossa falta de tempo, nossa falta de espaço está nos impedindo de ter essa comunhão. Queridos, Jesus está à porta. Está batendo. Ele está aguardando que alguém o ouça e o abra, para que ele possa entrar, fazer morada, sentar, nos explicar, nos ensinar, porque há uma comunhão preparada, que Deus permitiu que nós vivêssemos com Ele. Um reconciliamento foi feito em Jesus. Então a gente não pode deixar que a falta de tempo, a correria da vida, o momento ruim ou bom, atrapalha essa comunhão. Pelo contrário, a gente precisa entender que é nele. Ele é o primeiro lugar, sabe? Lá em Mateus 6 diz que em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então comece o dia com Ele, comece essa manhã com Ele, entendendo que o resto vai ser acrescentado, o tempo vai ser acrescentado, tudo vai ser acrescentado, e Ele proverá todas as coisas, porque esse tempo de comunhão foi reservado para você e para Ele. Então vamos viver isso, vamos ter essa comunhão com Jesus, porque Ele tem muito que nos contar, entendem? E nesse momento, em nossas vidas, fazemos muitos planejamentos, imaginamos e prevemos que isto ou aquilo acontecerá, mas no meio de todos esses planejamentos, esquecemos de ceder um espaço para Deus, o Todo-Poderoso. Nós planejamos muitas coisas, nós fazemos projetos, entendem? Nós sonhamos, mas nós esquecemos que no meio disso tudo a gente precisa dar um espaço para esse Criador, para esse Deus Todo-Poderoso. Que nessa manhã você pode refletir nisso, você pode parar e analisar, rever a sua vida, rever seus conceitos, rever o tempo ao que você está dedicando. Entendem? Nessa correria toda, e entender que há um espaço para Jesus. E aí a gente vai abrir lá em Isaías 55, verso 8.
que diz algo muito interessante que o nosso Senhor diz para nós. E ao mesmo tempo é um convite para que a gente possa viver. Isaías 55, verso 8 diz assim: pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. A minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Ele não está dizendo que a gente não vai viver o que ele tem para nós. Pelo contrário, lá em Coríntios diz que a mente de Cristo, a nossa mente é como a mente de Cristo. Tem que ser. Então ele está dizendo aqui: ei, os meus pensamentos são mais altos que os seus, os meus planos são mais altos que os seus. Mas venha compartilhar comigo. Arruma um espaço para mim, que eu vou te ensinar a pensar como eu penso, a viver os meus passos, que lá em Salmo 139 diz que os nossos passos já foram traçados por Ele. Então Ele já nos adequou aos passos que Ele já traçou para nós, que é o espaço dele. Então o que você está esperando para arrumar espaço para aprender isso com Ele? Que Ele tem muito para te ensinar, hein? Nós não vamos nos arrepender de viver isso. Com essa atenção ao nosso Deus e dando todo o espaço que Ele precisa, nós nos surpreenderemos com o que Ele tem preparado para nós. Quer ser surpreendido por Jesus? Quer ser surpreendido pelo Espírito Santo? Quer ser agraciado por esse Deus Pai Todo-Poderoso? Dá espaço. Dá espaço para aprender com o que Ele tem para te ensinar. Porque o mundo tem muito que ensinar, mas nada que o mundo tem para nos ensinar se iguala ao que Deus tem para nós. É indizível, é incontável o que Ele tem preparado para nós. Olho não viu, ouvido não ouviu, nem chegou ao coração de ninguém o que o Pai tem preparado para nós. Então vamos dar espaço para Ele nessa manhã. E aqui em Jeremias 23 fala algo muito interessante, que diz que Ele está em todo o tempo. A gente pensa assim: Deus não está aqui nessa correria da vida. Jesus não está aqui nesse tempo que eu estou chorando, que eu estou triste, que eu estou magoado, que eu estou enfrentando esse momento difícil. Quem disse? Jeremias 23 diz assim: por acaso eles acham que eu não sou capaz de ver o que fazem? Será que pensam que estou apenas em um lugar? É uma pergunta. Duas, na verdade. Será que não vê que eu estou vendo o que fazem? Ou será que não sabe que eu estou em todo lugar? Eu não estou em um único lugar. Às vezes a gente diz assim no momento do calor, no momento da dificuldade: Deus não está nos vendo. Cadê o Senhor que não está conosco? Espírito Santo, cadê você? Assim como Marta e Maria quando Lázaro morreu, quando Jesus se apresentou, porque Ele demorou 4 dias a se apresentar, e aí quando Ele se apresenta, elas dizem: aonde o Senhor estava? Cadê o Senhor? Porque se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Não sabe que a vida está se apresentando, o autor da vida estava de frente delas. E aí Jesus disse: aquele que morreu voltará a viver. E assim foi, Lázaro voltou. E Jesus diz: Lázaro, venha para fora, saia daí. E Lázaro saiu envolvido em meio a panos, a retalhos, mas com vida, porque a vida se manifesta no meio daquele que dá espaço para Ele. Então vamos dar espaço para Ele, porque a vida está se apresentando para você. Ele está à porta, como eu iniciei lá em Apocalipse, esperando, aguardando você abrir. E quando vocês abrirem, Ele entrará e a vida voltará ao lugar certo, no momento certo. Só precisamos crer. E para fechar esse momento, Atos, capítulo 17, fala algo também muito interessante sobre o nosso Senhor. Atos 17, no verso 24, diz assim: ó Deus, que fez o mundo e tudo o que nele há, e que é o Senhor do céu e da terra, não mora em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, porque Ele não precisa disso. Ele mesmo dá vida e a respiração a tudo e satisfaz todas as necessidades que existem. Ele criou, partindo de um só homem, todas as pessoas do mundo, espalhou as nações pela face da terra. Ele determinou
previamente qual delas se levantaria e qual cairia, e quando, e determinou as fronteiras das nações. O seu objetivo em tudo isso foi que eles buscassem a Deus e andassem ainda que tateando em sua direção para o encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. E no verso 28 diz assim: porque nele nós vivemos e nos movimentamos e existimos. A partir desse versículo 28, mesmo tateando, mesmo sem saber o sentido de nada, ou mesmo sem compreender a ação desse Deus, porque ninguém explica Deus e ninguém entenderá Deus. Ele é inexplicável, sabe? Mas Ele está nos convidando a viver dele. O que você está esperando para dar espaço? Porque Ele criou todas as coisas. Ele deu o ar, Ele deu o fôlego de vida, Ele criou tudo, Ele supre tudo, e Ele está nos chamando para viver dele. Porque quando a gente dá espaço para isso, nós não somos levados a ventos de doutrina, nós não somos levados pelo momento ruim que vivemos, nossos sentimentos não nos comandam, a nossa mentalidade passa por uma transformação e somos levados para viver isso daqui, que nele nós existimos, nele nós vivemos e nele nós nos movimentamos. Então vamos esperar um pouco, espera um pouco, para, respira e dar espaço para Ele. Porque quando eu paro, o que eu espero? Do mundo, nada. Das pessoas, absolutamente nada. Mas dele, todas as coisas. E quando eu respiro, tudo volta à calmaria. A minha razão deixa de existir e dá espaço para o que é verdadeiro e puro e real. E eu começo a abrir os olhos para ver além da tempestade, além da situação. E aí eu entendo. Nele eu vivo, nele eu me movimento, nele eu existo. É isso. Vamos dar espaço para Deus nessa manhã. Vamos deixar Ele nos comandar nesse devocional que nós estamos fazendo. E vamos aprender dele, que é manso e humilde de coração. Porque o fardo que Ele tem é leve e o ensino que Ele tem é suave. O nosso fardo não suportamos, mas Ele está nos convidando. Está cansado? Está sobrecarregado? Venha a Ele, porque Ele vai te aliviar todas as coisas e vai te trazer para o descanso que só encontramos nele. Amém? Seja agraciado nessa manhã, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.